Brasileirinho, será que é pecado ouvir esse tipo de música? Não, é a música dos homens. A música dos homens é aquela música que não fala mal de Deus, que ela pode identificar a cultura de um povo, a alegria de uma família, ela pode ser um hino pátrio, pode ser uma música da cerimônia de um aniversário, de um casamento. Isso é a música dos homens. Agora tem um tipo de música que é a música do outro lá. E essa eu não vou agora falar sobre ela ainda não. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que a música na sua essência, ela tem três partes. Quais são? Melodia, harmonia e ritmo. O ritmo, irmãos, é que mexe com o corpo do homem. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é todo ritmo. Vocês sabiam? Coração, ele tem que seguir uma pulsação rítmica. A pressão da pessoa, o cara está com a pressão de 9/12, tá bom. 9/16, opa, tá meio alto. Ou seja, a pulsação sanguínea, a pressão do cara é ritmo também. É muito sábia a definição de dizer que o ritmo na partitura chama-se compasso. Compasso mesmo. A gente anda assim. 1, 2. Ninguém anda assim. 1. Então toda música, todo hino que é muito rico em ritmo, o que acontece? Ele mexe com o corpo. Por isso que tem alguns hinos, dá vontade de cantar, dá vontade de pular, né? A pessoa já... Porque se eu pegar um hino muito rico em ritmo, o baterista soa ali, é ou não é? Na bateria, né? Por quê? Toda música que tem muito ritmo, ela vai mexer com o corpo do homem. Vocês querem ver? Satanás é tão safado, tão mesquinho, que como ele era o bambambam da música lá em cima, ele é tão ousado que, como estratégia para tirar o homem da graça de Deus, para levar o homem a se destruir, a ferramenta que ele usa é a música. Tem gente que não percebe que uma música pode roubar de uma jovem, de um jovem, riquezas e valores morais que ele vinha aguardando, muitos anos. É só uma música, cantou aquela música, pronto. Já começa um trabalho de destruição espiritual, social, moral, física também, né? Física também. Quem conhece isso? Quem conhece isso? Bebe cai, levanta, bebe cai, levanta, bebe cai. É uma música de destruição física, né? Animando todo mundo na hora da festa. Só eu estou bebendo, você vai beber nem um pouquinho, toma um pouquinho aí. Aí a pessoa vai, não resiste à pressão da família e começa a beber, cair e levantar. Às vezes não levanta mais também, fica lá, né? O que é isso? É a música alegre, festiva, mas ela vem com uma letra de destruição física. Satanás é tão ousado que tem música que nem tem melodia. Os funks da rua aí, por exemplo, é só falado. O cara fica lá. E cadê a melodia? Se eu ou o maestro Amós fomos escrever isso numa partitura, não dá, né? Não tem melodia. Aí eles estão rindo, hein? Quem lembra disso aqui? Quer dançar, quer dançar, olha, a bicha é muito ruim. Só tem um acorde só. O cara fica no tecladinho ali só no acorde. Só que só. Você está rindo, mas ela vendeu 3 milhões de cópias. Quem comprou esse disco aqui? Levanta a mão. Olha, que o pessoal está ficando com medo desse estudo.
Ninguém quis entregar agora, hein? Não é possível que vendeu 3 milhões de cópias que ninguém comprou? Ainda bem que eu também não farei. Quem comprou, levanta a mão. Seria só eu. O que é isso, irmãos? Espera aí. Vamos parar para prestar atenção. O cara está falando, quer dançar? Quer dançar? O Tigrão, que é ele, vai te ensinar. Não tem pecado nenhum nisso. Eu poderia falar, quer dançar? Quer dançar? Robson vai te ensinar. Mas o que tem? Vamos passar a cera na mão, assim, assim, vou mostrar que eu sou o Robson, assim. Agora, onde está o pecado dessas porcarias? Satanás associa o movimento alegre da música e do ritmo com um movimento do São dos olhos. Sabe por quê? É uma dança que o pessoal vai dançando, fazendo uma série de movimentos de gestos pornográficos, maldosos, cheios de malícia. Aí vem a irmãzinha em casa dizendo, ai, minha filhinha tá tão bonitinha, quer ver? Vai, filha, dança. O rebolecha, rebolecha, o rebolecha. É, mas a menininha dele pequenininha já tá lá já. É? Com a flaudinha ainda, de flauda ainda, mas com a parte sentante bem abundante. Mas ela um dia vai crescer. Quando ela virar uma irmãzona grandona, né? E aí, como é que vai ficar? Então nós não percebemos que tem músicas que a letra dela não tem nada demais. Quem se lembra disso? Mas se você pensar bem, bom, xibom, xibom, bom, bom. É muito melhor do que mal, ximau, ximau, mal, mal. Aí diz, analisando essa cadeia hereditária que vai passando para o filho, vamos esclarecer essa situação precária, onde o rico cada vez, como é que é? Onde o rico, alguém comprou o disco aqui. Peguei vocês agora, hein? Foi deixar eles muito à vontade, já estão se revelando, né? Onde o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre, não é mesmo? E o destino todo mundo já conhece, que o de cima sobe e de baixo desce, bom, xibom, bom, bom. Mas, se pensar bem, essa música não deveria ser nenhum pecado cantar. A letra não tem nenhuma contaminação. Mas nós aprendemos que esse tipo de música vendeu 2, 3 milhões, porque ela não é música para se ouvir. Não é música para se cantar. Nem muito menos música para se adorar. Ela é música para se dançar. Ela é muito rica em ritmo. É impossível o cara ouvir isso aqui. A bicha é muito ruim, tem 2 acordes só, né? Deveria dar uma melhorada no arranjo, né? O que vocês estão percebendo? Existe música que quando ela é muito rica em ritmo, ela vai mexer com o corpo. Estou de olho no relógio. A música tem a melodia, a harmonia, o ritmo. Rápido, prova. O ritmo mexe com o corpo. Agora a melodia, irmãos, ela vai mexer com o espírito do homem. Sabia? Para as crianças que estão aqui, vou dar um exemplo bem simples. Perguntaram na outra vez o que era espírito e a diferença de espírito e alma. O corpo é fácil saber, né? Só dá um beliscão aí, você já sabe o que é o corpo, né? Agora, imagina você tendo um carrinho. Esse carro é o corpo. O que faz o carro andar é uma caixinha preta que tem lá dentro, que é ela que dá o quê? Vida, energia.
ela é o espírito do carro. Por isso que Deus fez o homem um boneco e soprou em suas narinas o espírito de vida. Jesus estava na cruz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu, né? Fisicamente só. E da mesma forma, Jesus disse: Talita cumi, essa menina não dorme, e devolveu-se-lhe o espírito de vida. A Bíblia fala uma lista de espíritos: espírito de ira, o senhor está bom, mas está com a raiva por dentro, né? Espírito de paz. A Bíblia fala espírito de lascívia, espírito de prostituição. A moça está bonita, na sua idade, mais bela, ela de repente entra nela um espírito maligno de prostituição, que tudo dela é sexo, né? Aí ela reclama que não arruma um namorado bom, que ninguém quer nada sério, e não entende por quê? Porque ela não percebe que ela está oferecendo prazer, querendo amor. Ela até confunde o rapaz, porque ela está tão preocupada em exibir o corpo, e esquece que o rapaz está olhando, pensando em quê? No prazer. Depois ela reclama que ele ficou com ela um tempo e já não quer mais. Por quê? O corpo é só um corpo. Espírito de prostituição, espírito de mentira. O cara tem mania de mentir. Para que mentir? Né? Existe espírito de porco também. Tem um monte de espíritos. Existe o Espírito Santo também, que quando entra na pessoa, a pessoa, aleluia, fica uma bênção, né? E existe também o espírito de medo, não tem? Eu não vos dei um espírito de covardia, de medo, né? Para a Bíblia é isso. O que eles fazem com um filme de terror? Presta atenção. Eles tiram o ritmo, nada de... Não, ninguém fica com medo, não. A vontade é de dançar. Eles tiram o ritmo, filme de terror. Tiram a harmonia, nada de muitos acordes, e trabalham só a melodia. Porque é a melodia que vai inquietar, que inquieta o espírito do homem. Quer ver? Eles pegam aqueles violininhos bem agudos. Né? É ou não é? Aí eles põem aquelas loiras, algodão na boca. Meia-noite no cemitério, né? Aqueles pianos. Tará! A irmã está rindo de quê? A irmã queria que colocasse um negrão no? Tem que ser uma loira. A irmã é loira. Eu falei, coloca uma loira. Ela falou, por que uma loira? Aí se for um negrão meia-noite, quem vai enxergar? Só se ele ficar. Tem que ser um negrão, uma loira mesmo, né, irmão? Eles colocam aquela loira, né? Eu, irmão, eu falei de negão, você está rindo por quê? Irmão, não pode rir de crioulo não, hein? Nunca ria de um crioulo, porque todo crioulo é crioulo porque Deus assim crioulo. Deus crioulo assim, aquele crioulo bonito lá, fica de pé. Olha lá, você mesmo. É, você é bonito. Ixi, agora tá cheio de criolão, né? Então o que acontece? Eles no filme de terror tiram o ritmo, tiram a harmonia, trabalham só a melodia, porque é a melodia que vai inquietar o espírito do homem. Por isso que uma música que eles colocam muitas notas na melodia, você fica alegre, não é? Quando coloca menos nota, não é? Nesses filmes românticos, por exemplo, a música fica mais dolente, né? Fica ali. É ou não é? Prova. O ritmo mexe com o corpo. A melodia mexe com o espírito. E a harmonia mexe com a alma. Aleluia. Chegou onde eu queria. A harmonia, irmãos, é que está no coração de Deus. A Bíblia nos mostra que no céu existem coros com vozes, não é em uníssono não, hein? Vozes harmônicas. E no céu os anjos cantam em doce harmonia.
A harmonia está no coração de Deus. Por isso que os hinos mais belos, aqueles hinos que nos provocam mais emoção, que mais nos aproximam de Deus, que mais levam nossa alma a querer estar na presença de Deus, são hinos simples, com poucas notas, mas ricos em harmonia, não é? Tá muito agudo, não? Muito metálico, não? Tá bom aí. Amém. A Bíblia Sagrada diz assim, em Isaías, no capítulo 14, que Satanás era o maestro da orquestra celestial. E confirma em Ezequiel também, que ele, vendo no céu, tinha lá anjos, arcanjos, querubins, e Satanás era um querubim ungido. Ele era muito popular, muito bacana. Como diz a gíria do popular, era o cara, né, lá no céu. Ele que animava as orquestras, como os anjos não são oniscientes. Era ele que fazia os arranjos, diz a Bíblia aqui, dos pífaros, que são flautas, né, um pouquinho mais curta do que a flauta transversal, dos tambores também. Olha só. Ele escrevia, então quer dizer que no céu tem coros e tem orquestra com instrumentos musicais. E ele que fazia todos os arranjos. Então a especialidade de Satanás realmente é usar a música como ferramenta. Quando se fala na música de Deus, irmãos, já sabemos, a música dos homens, a música de Deus, ela divide em duas partes. A música de louvor e a música de adoração. A música de louvor é mais fácil, porque ela não exige um compromisso de quem canta. Muitas pessoas vão lembrar que Belo gravou lá, Deus está aqui nesse momento, em sua presença, né? O Padre Marcelo, né? Mas Belo, uma pessoa que estava no tráfico de drogas, né? Que cantou, ainda que vier noites traiçoeiras. Se não entrar na internet e ver lá, Ivete Sangalo digita, endemoniada. Vocês vão ver na Bahia, Ivete Sangalo no palco, recebendo um espírito, que toma ela, que ela tem espírito de bombagira, macumbeira, e na hora ela começa a manifestar. Quem é você? Está aqui. Olha só. E a mesma Ivete Sangalo gravou um hino. Por quê? Nós vamos ver que para a pessoa louvar a Deus, o que é música de louvor? É só a música que reconhece que Deus existe. Satanás também acha que ele existe. Satanás também louva a Deus. Teve uma endemoniada que Jesus ia passando, ela passando perto de um porto. Antes dos discípulos falarem qualquer coisa, diz a Bíblia, que ela disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É ou não é? Jesus disse, sai dela, espírito da adivinhação. Olha só.
nós vamos ver que houve um momento que uma mula profetizou para Balaão. Uma mula profetizou. Como é que pode? Só que a mula não vai para o céu, né? Essas pessoas que estão somente louvando, cantando hinos, mas que acham que só o fato de louvar já tem garantido um compromisso, salvação com Deus, ela está equivocada. Ela não entendeu que louvar é muito fácil. Para louvar não precisa de um compromisso. Ah, eu vivi tanto tempo no coro, estava em pecado, louvava todo tempo. Não tem nenhum problema você louvar, porque não exige um compromisso. Agora, adorar sim. A música de adoração é a música que você precisa viver o que você canta. A Bíblia nos dá vários indícios, várias coisas interessantes, que nós vamos ver que a música de adoração é aquela música que você vê que ela é rica em graça, favor imerecido, e que você adora a Deus pelo que Ele é, independente de Ele fazer ou não, vivendo na prática aquilo que você canta. Agora, viver o que canta é mais complicado, né? Nós costumamos cantar. É bonito. Perto quero estar. Aleluia. No Deus. E o coro diz o quê? Forte, todo mundo. E agora? Será? Será que nós não estamos mentindo, não, hein? Te louvarei, não me importa as circunstâncias. Se o ladrão me roubar, matar, destruir, eu te louvarei. Não importa. Se eu perder o emprego, não importa. Eu te Nós temos que tomar cuidado para nós não mentirmos para Deus e para nós mesmos quando nós estamos dirigindo uma música, um hino de adoração. E para adorar é necessário viver o que canta. Agora, a música diabólica, eu vou evitar de tocar aqui. Já dei exemplo de umas duas aí, é melhor parar, né? A música do diabo, do capeta, do Satanás, do Belial, é uma música que ela traz destruição social. Ela sempre leva suas letras pedindo para que Deus não interfira na vida sua, que Ele não se meta na vida do homem, ainda que ela fale de Deus. Ela pede que Deus não exerça nenhum poder de governo sobre as decisões do homem. Elas provocam e divulgam leis absurdas, pedindo que Deus saia das escolas, que Deus saia do ambiente de trabalho, da vida social, né? A música de destruição maligna também, ela tem a parte de destruição social, espiritual também. As letras pregam que Deus não existe, proíbe a leitura da Bíblia, diz que é feio, que é ridículo você cair na Bíblia. Orar, para que orar? Inculto, você é religioso, que é isso? E ainda culpam Deus pelos problemas causados pelo próprio homem. Pode ver. Essa é a música do diabo, que eu não vou dar exemplo aqui, porque nós vamos ganhar tempo. Estou de olho no relógio. Ela também tem a música de destruição moral. Tem 7 tipos. Destruição social, destruição espiritual, destruição moral. Suas letras pregam a imoralidade. Quem se lembra das músicas do Mamona Assassina, né? Tina, né? Quem lembra, né? Sabão, cracá, né? Quem lembra? O pessoal está com medo, viu, pastor? Com medo do pastor dar uma olhadinha assim para trás, né? Esses grupos, né? Que o diabo levou, né? Morreram todos, talvez até por oração da igreja. Foi a época que mais levou as crianças a falar palavrão e falar besteira e maldade sem nem saber o que era aquilo. São estratégias satânicas de destruição moral. As letras pregam a imoralidade dentro da vida social, dentro da escola, aprovam o sexo antes do casamento, o uso de preservativo para adolescentes, aborto liberado.
leva os homens a não discernir o bem do mal, e através das novelas, de revistas, da internet, esse tipo de música satânica autoriza e divulgam a imoralidade como algo moderno, legal. O que tem? Não é? Quer dizer, houve uma época que, sem discriminar, porque agora virou uma lei, né? Diziam que você tinha que aceitar o gay, né? Depois, a lei no Congresso diz que agora você tem que incluir na sociedade. Você tem que agora incluir ele, não pode discriminar. Amanhã a lei vai mandar você ser gay também. Quando mandar sair, eu vou embora daqui, né? Peraí. Então Deus criou o homem e a mulher. Eu não sou obrigado a aceitar tudo que a sociedade... Jesus é um amigo fiel. Ele ensina que para você ser amigo do outro, você não tem que fazer o que o outro faz. Então, é a letra de destruição moral. Elas levam o homem a não crer na palavra de Deus. Letra de destruição física, eu dei exemplo, incentivo você a beber, a ir para as drogas, a fumar. Ensina os professores a não interferir nas disciplinas do jovem, para eles não ficarem revoltados. Eles têm que ter direito de liberdade de expressão. Satanás é um bom conhecedor da música, desde a criação. Por isso que ele, com muita astúcia, continua usando a música como ferramenta de destruição. E nós vemos que, quando você fica cantando essas músicas, quando você canta o hino, o Espírito Santo entra em você e te lava. Quando você canta essas músicas, o espírito do mal entra em você e te suja. Sabia? É assim. Hitler escreveu no seu diário assim. Ele queria convencer as pessoas a matar os judeus. E depois a matar o mundo todo. O diário de Hitler diz que ele usou a música. E ele comenta assim: e quando o povo cantou aquela música, aí então passou a pensar como eu. Olha só, ele usou a música para levar o povo alemão a destruir. Então, agora Deus nos mostra a música dos homens, mostra a música de Deus, e agora eu estou mostrando que é a música do diabo, para você escolher a música do bem. Para você obter de Deus algo que você nunca teve, você também vai precisar fazer algo que você nunca fez. Então, antes dessa parte de conclusão da nossa palestra, eu vou tocar duas músicas. Uma delas é uma música dos homens. É uma música que ela mostra que para Deus, embora eu fiz a brincadeira da loira, né? E a do crioulo, mas mostra que para Deus só tem uma raça, a raça humana. Independente de ser branco, negro ou índio, Jesus morreu na cruz para salvar todos aqueles que nele creem. E o Brasil está selado para a salvação dos brancos, selado para a salvação dos negros e selado para a salvação dos índios. Porque eu sempre digo, o índio não é índio. Colombo pensou que aqui fossem as Índias, chamou os habitantes desse lado de índios, um erro que ainda não foi corrigido. E o índio também não é brasileiro, todo brasileiro é meio índio, porque primeiro vieram os brancos, misturaram com nossas índias, formando os mamelucos. Depois vieram os negros, que nunca pediram para vir para cá, foram obrigados, sequestrados, e misturando com as índias, formaram os cafusos. Eu sou cafuso, às vezes me confuso também. Cafuso, que é a mistura de índio com negro, né? E nessa mistura de branco, índio, negro, nasceu um DNA novo, um povo novo, lindo, que somos nós, os brasileiros. Tem algum feio aqui que quer me contrariar? Levanta a mão. Não é o povo mais lindo? Por que mais lindo? Porque vieram os portugueses, lógico, os mais inteligentes, vieram para cá, e vendo que os índios não aceitaram trabalhar de escravos, eles foram buscar então os negros. Os negros viram que o índio pegava uma madeira chamada beriba, que é uma madeira verdolenga, para fazer o arco, juntaram com um baú, fizeram o berimbaú, que o som era assim. Peraí, que é a história desse povo abençoado de Deus, selado para
Vitória. Está só começando. Aí, os italianos de pele mais clara, igual do nosso pastor Marcos, vieram trazendo para cá um instrumento de 4 cordas. E como aqui não tinha fábrica, eles tinham que fazer esse instrumento partindo de um cavaco de madeira. Aí deram o nome de cavaco. E o som do cavaco era assim, ó. Aí pegaram aquela cuia do índio, e da cuia fizeram a cuíca. E o som era assim. Aí, da Alemanha, fizeram a caixa, da África, trouxeram o bumbo, que também entrou, pá. Foi assim juntando brancos, negros e índios, que nasceu essa gente bonita, simpática, que somos nós, os brasileiros, que juntos formamos as cores da nossa aquarela do Brasil. Acabou, né? Não tem mais. Bom é louvar ao Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Antes de concluir essa palestra, Deus, homem, a música, eu quero tocar um hino. Eu fiz missão 3 anos e meio evangelizando a Espanha. Espanha é conhecida como cemitério dos missionários. E chegando lá, Deus me colocou uma inquietude muito grande para o meu próprio povo. Porque a Bíblia diz que nós temos que pregar primeiro em Jerusalém. Pregar no nosso bairro, na nossa família. É ou não é? Para os nossos. No dia de juízo final, muitos parentes vão cobrar isso. Dizer, mas Senhor, eu tive tanto tempo, meu parente, ele nunca pregou para mim. Ele foi pregar lá na Espanha, lá na Índia, lá no Japão. A Bíblia diz que não é errado você ir para os confins da terra, mas ela diz pregar primeiro em Jerusalém, para os domésticos da fé, para a sua família, e depois você vai para os confins da terra. E a nossa igreja tem missionários na Índia, em vários lugares.
Paraguai, na Argentina, e agora Deus está despertando, está trazendo uma inquietude muito grande no coração do nosso pastor Marcos, que nós temos muitas tribos indígenas aqui pertinho. Hoje, nós, os indígenas cadastrados na FUNAI, somos 454 mil indígenas. Só. Em 1500, éramos aproximadamente 6 milhões de indígenas. E eram 914 nações. Eu estou dizendo nações. Mesmo jeito que você vai na Europa, tem Alemanha, França, Espanha, Portugal, falando línguas, costumes, religiões diferentes, Japão, China. Aqui no Brasil tinha 914 nações. Bororó, Arara, Cinta Larga, Chavante, Guarani, Ticuna, Yanomami, entendeu? Tupi. Hoje, 500 anos depois, estamos reduzidos a menos de 10%. 454 mil indígenas, separados em 215 nações, 180 línguas diferentes. Eu falo e escrevo Guarani. A minha esposa é índia pura, da nação Ticuna, onde o pastor já esteve lá, pregando para os índios, e vai novamente agora em fevereiro. Se Deus quiser, já estamos orando para isso. Entendeu? E ela é índia pura, da etnia Ticuna do Amazonas. Por sinal, o nome dela é cantado, é musical. É Ve-E-Ena, Ve-E-Ena, que a língua ticuna está sendo estudada pelos antropólogos, que é uma língua tonal. Meu sogro chama-se Boatacan, Boatacan, tudo cantado. E para quem assistiu o filme Tainá 2, né? Aquele índio que vai remando lá na frente, dirigindo o Cântico dos Índios, é meu cunhado, irmão dela, que é crente, graças a Deus, da Assembleia de Deus. E o nome dele é tudo cantado, entendeu? Agora, para os irmãos que não sabem, meu nome indígena é mais complicado. É Tucumbó de Eguacá. Não é Tocumbode não, hein? É Tucumbó de Eguacá. Na língua guarani quer dizer bênção de Deus. Amém, até nisso. É meu nome, bênção de Deus. E Ve-E-Ena, que é o nome da minha esposa, quer dizer na língua dela, onça nadando para o outro lado do rio. Só esse pedacinho. Só que essa onça, depois que o Espírito Santo entrou nela, virou uma ovelha. Aleluia, hein? Ela canta, tem discos gravados. Ela também é missionária comigo nas aldeias indígenas. E até aqui nos ajudou o Senhor. Pregando na Espanha, Deus também colocou no meu coração a inquietude de eu, voltando para o Brasil, me dedicar. São mais de aproximadamente 15 anos dedicado ao evangelismo dentro das aldeias indígenas. Então, eu vou tocar um hino à moda espanhola. Flamengo. Quando eu vou na Espanha, eu tenho que falar espanhol e tocar música espanhola. Se eu vou no Japão, né? Música japonesa. Você vai na região de Saddam Hussein. Né? Você vai na Argentina. Guerra do tango, né? Mas na Espanha, olé! Cristo vive! Olé! Que venga el toro!
Vamos louvar o Senhor. Nós temos mais 15 minutos para concluir. Uma hora passa rápido. E agora vem uma parte bastante preocupante. Agora vem a minha parte. Como ministro, eu tenho um ministério. Primeiro eu mostrei para vocês que existe 3 tipos de música que nos cercam. Aonde você vai que você ouve música, agora você já sabe. Prova que tem a música de quem? De Deus. Presta atenção no que você está ouvindo, você vai, essa música é de Deus. É. Mas tem também uma outra música que você pode estar ouvindo, que é a música dos... E tem uma outra terceira música, que é a música do diabo, né? Agora, essas músicas, quando você vai cantando o hino, aleluia, recebendo essa mensagem, repetindo, confessando, você está ficando cheio do Espírito Santo. Isso quer dizer que se você começar também a cantar essas músicas do espírito maligno, você vai ficar cheio de que espírito? Maligno. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para Efésios, capítulo 6, versículo 17, concluindo nosso estudo, nossa palestra, Deus, o homem e a música. Efésios, capítulo 6, fala assim: a armadura de Deus. Preste atenção. O que é uma armadura primeiro? Vamos aprender o que é uma armadura. Eu gosto muito de castelos. A armadura, ela tem um elmo para proteger o quê? A cabeça. E o que eu falei? Que é na cabeça que estão 7 órgãos. Os ouvidos têm que ser protegidos, os olhos, as narinas, a respiração vital, a boca. Mas não é só aí. Na armadura tem que proteger a região lombar. Por isso que Efésios diz, com os lombos bem cingidos. O que é cingir? As donas de casa trabalham com uma máquina de costura muito popular, marca Singer. O que é cingir? Cingir é colocar um cinto. Se você está com a barriga frouxa, solto, vai levantar um peso, você não tem força. Por isso que o homem que é lenhador, ele tem que amarrar um cinto, uma faixa forte, para ele ter força de levantar o peso. Isso chama-se cingir. A uma parte da armadura protege a cabeça, a outra protege o coração, peito, a outra protege as vísceras, que é o intestino, a outra protege as mãos, os braços, né? A outra parte da armadura protege a parte sexual. E a outra parte protege os pés. Mas, apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, me mostrou como ele conhecia da armadura de Deus. Porque ele cita em Efésios 6, essas 7 partes, de forma muito clara.
dizendo para nós tomarmos cuidado, porque tem jovens, presta atenção, que vão para o satanismo. Será? Tem rapazes, moças, que vão para o satanismo sem nunca ter ouvido a pregação de algum satanista. Mas como é que ele ficou cheio de crença nessas coisas malignas? Através da música. Satanás, ele usa de forma muito astuta, disfarçada. Por isso que Efésios diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda, não é de uma parte só, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Presta bem atenção. Mas sim, nós temos que lutar contra os principados, que são príncipes das trevas poderosíssimos, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, que são os demônios. E agora é chato, que o apóstolo Paulo não diz que nós temos que lutar contra esses demônios lá na boate. Nós não temos que lutar contra eles lá na boca de fumo dos tráficos de droga, lá nos prostíbulos. Lá já é dele. Aqui diz que nós temos que lutar contra essas potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O único lugar celestial nesta terra é a igreja. É a casa de Deus. É o único cantinho que é um pedacinho do céu, é daquela porta aqui para dentro. É onde nós ouvimos Deus falar, ficamos na presença de Deus, e exatamente dentro da casa de Deus, que se nós não tomarmos cuidado com o ministro de música, nós podemos cair nas ciladas do diabo e colocar aqui no lugar santo uma música que não é de Deus. Hoje eu usei algumas músicas dos homens, usei músicas de Deus, músicas do diabo, porque é um estudo demonstrativo. Mas nós não podemos transformar o púlpito num palco de show. Porque quando nós estamos tocando, nós não somos artistas. Hoje eu não sou artista. Hoje o artista é ele. Eu sou um instrumento agora. Agora eu virei um instrumento. E Deus é que é o artista. Vai me tocar, me usar como ele quiser. Então a Bíblia nos mostra aqui que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Versículo 13, Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, irmãos, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito isso, ficar firmes. Agora preste atenção que o apóstolo Paulo começa a citar os 7 pontos da armadura. A cabeça, os lombos cingidos, o pé na pregação do evangelho, a mão que é a espada, que é a palavra de Deus. Ele explica ainda aqui. Por quê? Satanás, quando ele manda as flechas inflamadas do maligno, elas sempre vão tentar atingir 7 pontos seu. Atingir a cabeça. Porque é na cabeça que está a sua razão. A fé vem como? Por ouvir. Então Satanás começa trazendo mensagens para confundir que a salvação não é bem isso não. E como é que vai ficar o caso dos índios que não conheceram Jesus? Acho que isso não é verdade, é só uma religião. Eles nem notam, né? Que Deus tem planos para todos os povos, toda a tribo, língua, nação. E tem mais. Satanás, usando muitas músicas, confunde a cabeça dos jovens, mudando seus conceitos sobre Deus, sobre Jesus. Usa filmes, imagens que através dos seus olhos, você vai assistir determinados filmes que diz que Jesus era até casado com Maria Madalena. Então nós temos que tomar cuidado que essas flechas tentam atingir a cabeça,
porque é na cabeça que está a sua razão, seu argumento, os seus 7 órgãos que vão dirigir o seu corpo. Em Efésios 6, fala, costas e lombos bem cingidos. Olha só, estamos terminando, mais 5 minutos. Para termos força para levantar um peso, nós temos que cingir os lombos. E é nessa região lombar que o crente sente o medo. Quando você está com medo, dá um frio aonde? Não é na cabeça não, né? Dá aquele frio aonde? Na barriga, nas vísceras, né? É ou não é? Então, a Bíblia diz, cingir os lombos com a verdade. Se você começar a mentir, você tira a proteção da sua armadura lombar e você passa a sentir opressão. Está cheio de crente que sente opressão. Está cheio de crente oprimido. Está cheio de crente que sente medo. Sente medo. Tem medo, mas como pode servir a um Deus ter medo? O que é isso? Ele não tem ânimo para orar. De madrugada ele tem ânimo para ficar até 2, 3 horas da manhã assistindo um filme bom na televisão, mas não tem ânimo para orar, para jejuar. Ele está oprimido, ele foi atingido por uma seta inflamada do maligno, não na cabeça, na região lombar. Ele sente aquele desânimo, aquele peso, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Cingi os vossos lombos com a verdade. Quer dizer que a única coisa que desprotege o lombo do crente é a mentira. O crente começar a mentir no Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, Senhor, como eu perdoo o meu vizinho. Perdoa nada. Se Deus der uma algema por aqui para o teu vizinho, para você viver 24 horas por dia, amando ele, você vai desistir na primeira hora. Ou não? O que é isso? A Bíblia diz que nesta região da barriga, das costas, na região lombar, é que sentimos cansaço, opressão, medo, maldição, depressão, insegurança, angústia. Crentes com problemas psicológicos. Isso tudo é atraído pela mentira, que é a filha do diabo. Se você começar a mentir, você atrai para você a opressão. Isso está aqui em Efésios capítulo 6. Então nós temos que fazer o quê? Falar a verdade, cantar a verdade, viver a verdade, cingir os lombos com a verdade. E o coração, é nele que está a sua vida, e guardamos nossos sentimentos de amor, de ódio, saudade no coração. A armadura tem que proteger o coração, senão você começa a cantar músicas que ensinam que quando você está mal no teu relacionamento, o que tem você ficar com outra? Você pode ter uma matriz e várias filiais. Tem música que diz assim, né? Não tem uma música chamada Matriz e Filial? Quem sou eu para ter direitos exclusivos sobre ela? Ela diz que o que tem? Você ser matriz e eu ter meia dúzia de filiais por aí. Aonde vai arrumando uma. No trabalho tem uma paquera. Mensagens que vêm através da música para atingir os dados inflamados do maligno no seu coração, na sua vida sentimental. Está namorando com uma, gostando do outro, está noivo com uma, querendo casar com outro, está casado com uma, querendo iniciar um relacionamento com outro. Isso vem através da música de maldição. A música que atinge o coração, que é a parte sentimental. A Bíblia diz aqui, sobre tudo que tens que guardar, com a armadura de Deus, guarde o teu coração, que é dele que vem a vida. Vamos terminar. As mãos, através das mãos, que nós empunhamos a principal arma de guerra, que é a espada, que é a palavra de Deus. Por isso que em Efésios, no versículo 17, diz claramente aqui, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, com a mão, que é a palavra de Deus. O crente moderninho tem vergonha de usar a Bíblia. Ele tem coragem de ver uma revista, de ver um jornal, não impunha a palavra de Deus. Antigamente o uniforme do crente era a Bíblia. Irmão, não deixa qualquer pessoa pôr mão na sua cabeça, não. Vem cá que eu vou orar por você. Cuidado. A Bíblia fala muito das mãos. A mão é uma das ferramentas principais de Deus. A mão do Senhor não está escondida.
E o Senhor ungiu a mão do ministro, a mão do diácono, as mãos. Não deixe qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça, não. As mãos devem ser guardadas na armadura para empunhar a palavra de Deus. Efésios também fala do intestino, das vísceras, que são os órgãos internos do corpo, que é nele que tem a digestão. Tem irmãos que vivem um culto ao corpo. Por isso que fala das vísceras. O que é o intestino? Tem irmão que come e não engorda. Tem outro que come um pouquinho, engorda. Aí ele vira fazendo um culto ao corpo. Tudo é o corpo. O corpo tem que estar bonito. Nós vivemos uma era, irmãos, do culto ao corpo. Que a pessoa tem que ser bonita, tem que ser cheiroso. Como se o corpo fosse o bem maior eterno. Isso também confunde as moças e os rapazes. Porque, como eu falei, você começa através das músicas, dançar, tem que ficar com o corpo bonito, oferecendo o corpo que é prazer para o rapaz, e de repente você está querendo um amor. E o que acontece? O rapaz fica com você um mês, dois, vai embora, você não entende por quê. Porque você, em vez de oferecer amor, ofereceu o corpo, ofereceu o prazer. Confunde. Por isso que a Bíblia diz que devemos tomar cuidado com as vísceras, que são os órgãos, o estômago, crente com mau hálito, crente com um problema na bexiga, infecção aqui, infecção ali. Gálatas 5 nos diz claramente no versículo 16, que nos fala sobre as obras da carne, e dentre as tais ele cita a glutonaria. Pode ler aí em Efésios. Mas o que é glutonaria? É o crente que se preocupa só com a barriga, comer demais, comer de menos, tem que estar com o corpo. Para com isso. Essas coisas muitas vezes vêm através da música, dizendo que o corpinho tem que estar de sereia. Nós vemos umas coisas muito estranhas acontecendo, né? Já aparecendo aí hinos dizendo que Jesus tem sabor de fruta, é ou não é? Que a irmãzinha tem sabor de pera, a outra tem sabor de melancia, é ou não é? Daqui a pouco tem irmã melancia, irmã mel, né? Vem a cantora Cristina Mel, daqui a pouco Cristina Melancia, Maria Pera, e assim vai, né? Antes os grupos musicais eram Rosas de Saron, Lírio dos Vales, Vencedores por Cristo, eram sempre nomes. Hoje em dia é JK3, né? Jesus, a 1000 km por hora é 3, é assim, né? JBL, KLB. Hoje em dia a gente vê uns nomes muito estranhos no mundo de Deus, sem contar que existem muitos irmãos que viram verdadeiros popstars de Deus. Eles transformaram o ministério num negócio. O negócio é grana, é ganhar fama, a glória é dele, não é de Deus. Então a Bíblia nos adverte aqui, em Efésios capítulo 6, versículo 9, que é uma constante e incessante luta da carne contra o espírito, onde vencerá quem você mais alimentar. Quando diz das obras da carne, está se referindo à parte sexual. Também o inimigo, usando a música, muda muitos conceitos sexuais, te ensinando a aceitar até ser ficante. Já vi um testemunho ridículo de uma irmã dizendo: olha, eu prefiro minha filha dormindo com o namorado aqui em casa, porque fica aí dormindo nos motéis, é perigoso, eu prefiro aquele baixo do meu olho. Só que a irmãzinha não percebe que a filha dela trocou de namorado há 3 meses, e o vizinho veio entrar um outro para dormir lá. No outro mês um outro, logo ele vira verdadeiro prostíbulo, né? É que o Senhor nos livre dessas coisas. Mas como foi que essa juventude, que essas mães aprenderam a aceitar isso? Músicas de novela, músicas do rádio. A música tem sido uma ferramenta bendita na casa de Deus, mas maldita na mão do diabo, que ele usa a música para destruir, roubar, matar valores. Termino. A Bíblia mostra aqui em Efésios capítulo 6, calçado os pés, indo em direção ao Evangelho. O crente que tem uma flecha inflamada nos pés, ele não tem vontade de pregar. Ele não vai em busca das almas. Ele não obedece o ídolo de Jesus e não entende por que ele não tem desejo de pregar. Ele foi afetado com uma flecha maligna
nos pés. Mas está na Bíblia? Pode ler aqui. Calçar dos pés, indo em direção ao Evangelho. Quer dizer que quem tem o pé com uma seta inflamada do maligno, ele está como se fosse aleijado, não prega. E eu quero terminar aqui esses conselhos ensinando aos irmãos que são 7 dardos inflamados do maligno. 7. Efésios diz: cabeça, coração, os lombos, que é a víscera, as mãos, a parte sexual, a parte lombar e os pés. As 7 partes da armadura. E como nós vamos fazer? Efésios nos dá uma fórmula de como nós conseguimos então alcançar a cura dessas flechas. Mudar o repertório. Dá uma olhada na tua casa, que tipo de hino você tem lá na sua livraria, que música você anda ouvindo, colocando para os filhos ouvir, e vamos colocar música que edifica. Hoje eu fiquei maravilhado indo lá com o pastor João. Que lugar gostoso de ficar ali, naquele centro, o tempo todo ouvindo os passarinhos, ouvindo hinos, ouvindo a palavra de Deus, um lugar de paz. É assim. Então, primeira coisa, reconhecer que é pecador. Como eu vou quebrar essas flechas infectadas do maligno? 9:35, terminando. Primeiro, reconhecer que eu sou pecador. Agora eu termino aqui com os irmãos. Antes de tocar a última música, os irmãos poderiam prestar atenção nessa minha passagem, que o apóstolo Paulo nos mostra 7 partes importantes para nós ficarmos libertos desses dardos inflamados do maligno que atingiu a mente, o coração. De repente, irmão, eu não sei da sua vida, mas você pode ter sido atingido. Você cria mais em Deus, vivia o primeiro amor, hoje você crê menos, porque você foi mudando os conceitos, sua razão foi atingida por alguma flecha. Antes você amava mais, você abre o seu coração, você busca da alma, queria pregar, eu quero transmitir hoje, eu estou acomodado, vindo na igreja, tá bom. Por quê? A Bíblia mostra que reconhecer primeiro que sou pecador, Senhor, reconheço que eu falhei ao tirar a armadura da minha cabeça, ou dos meus lombos, ou do meu coração, ou das minhas mãos, ou das minhas vísceras, ou da minha parte sexual, ou dos meus pés, e o inimigo me atacou, me atingiu, me trazendo inflamações. É que diz que os dardos são inflamados. Ele fica ali provocando uma gangrena, matando você, que o crente fica morto na igreja. Não dá um glória a Deus. Antes ele chorava, não chora mais. Não sente mais a presença de Deus. Aí você vai para o item 2, que o apóstolo Paulo nos diz: eu quebro agora todas as maldições que conscientes ou inconscientes, meus inimigos, meus amigos, meus irmãos de fé, meus parentes, até a 5ª geração, pai, filho, avô, bisavô, trisavô, tataravô, 5 gerações. Essas maldições têm que ser cortadas lá atrás, em nome de Jesus. Qualquer uma que veio sobre mim, eu declaro desfeito e quebrado todas essas maldições, que eu creio que o Senhor Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário, e o castigo que me traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras que eu sou sarado dos lados inflamados do maligno. Interceder pelos que rejeitam e te invejam. Tem irmã dizendo para outra assim: nossa irmã, que lindo.